Olá a todas e todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Alisson, assistente social, músico, professor e palestrante. Hoje a gente vai dar continuidade aos vídeos sobre o direito do idoso. Dessa vez a gente vai mostrar alguns direitos que vocês têm e não sabem, ou que vocês têm e não sabiam. O primeiro direito que a gente vai dizer é em relação aos alimentos. Vocês sabiam que os idosos têm direito a receber alimentos? Pois é, os filhos também têm que pagar pensão alimentícia para os pais. E também tem que ter o zelo e o cuidado para com os idosos. O que mais? O idoso tem prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. E nesse caso, como nos demais casos, os idosos com 80 anos têm prioridade em relação aos demais. Isso é uma mudança feita em 2017 na lei, em que se tinha muita dúvida em relação a quem tinha mais prioridade dentre os idosos. Então, a gente vai entender que em todas as esferas, os idosos de 80 anos têm prioridade em relação aos idosos de 60 anos, nessa faixa de idade, né? Essa faixa etária. E os idosos, todos eles, têm prioridade em relação às demais pessoas. Participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante descontos de pelo menos 50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial aos respectivos locais. Ou seja, todo evento que for de lazer ou cultural, o idoso vai ter o desconto de 50%. O idoso só vai pagar meia. Outro direito. A adequação das empresas prestadoras de serviços para abrigar pelo menos 20%, grave esse número, 20% do seu quadro com pessoas maiores de 45 anos. Então, aquelas pessoas que estão ali, né, na faixa etária de 45 a 60 anos, que ainda não são idosos, elas têm essa preferência, as pessoas que estão se preparando para deixar o mercado de trabalho, elas vão ter essa preferência de 20% nos quadros dos profissionais das empresas. Isso acontecia porque a maior parte das empresas, quando a pessoa fazia a partir de 40, perto de 50 anos, ela acabava demitindo, né? Atendimento preferencial e imediato junto a órgãos públicos e privados. Então, a gente tem que lembrar de bancos, que a gente sabe que tem uma fila preferencial para idosos, tanto faz o banco ser público ou privado. Hospitais, o idoso tem essa fila preferencial. Então vamos lá, a gente dividiu agora os direitos, que na nossa concepção tem mais a ver com o que a gente vai estar falando aqui. A gente dividiu os direitos em previdência social, assistência, saúde e transportes. Então vamos pensar da seguinte maneira. Todo idoso tem direito a se aposentar por idade. A previdência social é o nosso primeiro tema. Então, por exemplo, todas as pessoas que completam uma certa idade, ela vai ter direito a se aposentar. Só que aqui tem uma peculiaridade. Antes da reforma da Previdência Social, a gente sabe que o idoso, para se aposentar por idade, tinha que ter uma idade mínima de 65 anos para os homens e de 60 anos para as mulheres. E ter um tempo mínimo de contribuição, que é de 15 anos, que dá uma média de 180 contribuições. Então, a gente tinha isso antes da reforma da Previdência. Depois da reforma da Previdência, e aí a gente tem que pensar que ela só vai se aplicar para quem passa a contribuir depois dessa reforma. Então, os idosos que estão hoje, eles ainda está vigente a regra antiga. A regra atual são para as pessoas que a partir de agora vai passar a contribuir, a partir de março. Então, serão nossos filhos, enfim. Então, a gente vai ter a idade mínima passa a ser de 62 anos para as mulheres. Antes, a gente lembra que era 60, e se mantém em 65 anos para homens, né? E o tempo de contribuição é alterado para 20 anos para homens e 15 anos para mulheres. Então, vamos pensar. Agora aqui, como é que vai acontecer no caso das pessoas que estão nessa faixa etária que ainda precisam se aposentar? Que contribuíram antes da reforma. Essas pessoas terão que passar por um pedágio, que aí é um pouco mais complexo de se explicar. Mas elas vão pagar em meses de trabalho, né, a cada semestre. Por exemplo, as pessoas que iriam se aposentar agora, no começo do ano, têm que trabalhar mais 6 meses. As que iam se aposentar no ano que vem,
Um ano, e aí vai sucessivamente. Isso é um dos encalços da reforma da Previdência. Mas como hoje apenas o foco é falar para vocês que vocês têm esse direito, a gente vai passar para frente e quem sabe no próximo vídeo a gente consegue explicar esses pormenores. Na assistência social, o idoso na assistência social tem direito ao benefício de prestação continuada, BPC, que é a garantia de um salário mínimo mensal. A pessoa com deficiência, né, também tem direito, e ao idoso com 65 anos. Lembre-se, o Estatuto fala que idoso é a partir de 60 anos, mas para alguns direitos ele só vai ter acesso a partir dos 65 anos, como como é o BPC. Ou mais, né? 65 anos ou mais, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção, nem tê-la provida por sua família. Como é que ele vai conseguir comprovar isso? Tem um critério. Além dos 65 anos de idade, que tem que ter a pessoa, ela precisa ter uma renda per capita, ou seja, por pessoa, igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Então a gente vai pensar, como é que se dá 1/4 do salário mínimo? Você vai pegar a quantidade de pessoas que moram na casa, juntamente com o salário de todo mundo da casa e vai dividir. Então, esse salário tem que ser menor do que 1/4 do salário mínimo. Então, para saber quanto é 1/4, você pega o salário mínimo vigente, na época que você está vendo esse vídeo, e vai dividir o valor do salário mínimo por 4. Então, o valor da renda per capita tem que ser igual ou inferior a esse valor do salário mínimo, de 1/4. Outro direito, o idoso acolhido em instituições de longa permanência ou casa-lar só poderá ter retido o valor de 70% do seu benefício para custeio das despesas. Ou seja, aquele idoso que de alguma forma preferiu ou não tem família e ele está habitando numa casa-lar, num abrigo, né? O valor do seu benefício ele pode sim ser retido pela instituição para o custeio das despesas. Só que ele não pode ultrapassar 70% do valor. Vamos agora para a saúde. Quais são os principais direitos do idoso na saúde? Atendimento domiciliar, incluindo a internação para a população que dele necessitar e esteja impossibilitado de se locomover. Um dos direitos, né? Outro direito, receber gratuitamente medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como prótese, órtese e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação. Primeiro direito é que se o idoso não puder ir até o hospital ou ao PSF, o PSF tem que ir até o idoso. Segundo direito é que tudo que o idoso pesquisar em relação à saúde, ele tem o direito de receber gratuitamente. Medicamento, prótese, órtese, o que for. Então, vamos lá, o medicamento da pressão alta tem que ser recebido gratuitamente. Da diabetes, gratuitamente. Todas as doenças que os idosos tiverem, o Estado tem que prover a medicação. E os de alto custo, também é obrigação do Estado. Se o Estado não está provendo, o Poder Judiciário deve ser acionado para obrigar o Estado a prover. É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. Ou seja, muito plano de saúde, pelo fato de ser idoso, quer cobrar um valor a mais. Isso é proibido. Vedação de reajuste do plano de saúde em razão da faixa etária. A ideia do plano de saúde, que quanto mais idoso você vai ficando, mais eles querem cobrar, né? Não pode também. Em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 anos, aquele negócio que eu falei no começo, terão preferência especial sobre os demais idosos, exceto em casos de emergência. Então, quando for no atendimento de saúde, os de 80 anos terão preferência em relação aos demais idosos. O idoso internado, outro ponto importante, o idoso internado ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para sua permanência em tempo integral, seguindo o critério médico. Ou seja, todo idoso tem o direito ao acompanhante. E esse acompanhante tem que ficar em acomodações de qualidade. Não é em cadeiras. Tem que ter acomodação para ele também. Tá certo? Outro direito, agora falando de habitação, a casa própria. O idoso tem direito à moradia digna no seio da família natural ou substituto, ou seja, ele tem que ter condições de higiene, de alimentação, enfim, tem que ser garantidas condições dignas ao idoso, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, aquele idoso que mora sozinho, ou ainda em instituição pública ou privada, os que estão em acolhimento, né?
Nos programas habitacionais públicos e ou subsidiados com recursos públicos, o idoso goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria, observando o seguinte. Então, qual é a condição? Tem que ter uma reserva de pelo menos 3%. Então, 3% das unidades habitacionais residenciais para atendimento aos idosos. Então, quer dizer que toda vez que for ter feito um projeto de habitação, Minha Casa Minha Vida ou demais projetos, tem que reservar 3% dessas residências para que o idoso possa comprar também. E não é só reservar, tem que garantir a mobilidade, tem que garantir que não vai haver impedimento, ou seja, se o idoso tem dificuldades de andar, não pode ser primeiro andar, porque é complicado subir escada, não pode ter barreiras arquitetônicas ou geográficas. Vamos lá, para um direito que muita gente tem e não sabia, é o direito aos transportes. A gente vai pensar o seguinte, aos maiores de 65 anos, preste atenção, somente aos maiores de 65 anos. Fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semiurbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. Então vamos lá. Qual é esse transporte que ele está falando aqui? É aquele transporte dentro das capitais ou da região metropolitana, por exemplo, Fortaleza, aquela região ali, os dois podem andar gratuitamente. No caso nosso aqui, de Juazeiro do Norte, Ceará, essa região metropolitana, por exemplo, Missão Velha, Barbalha, Juazeiro e Crato, o idoso também pode andar gratuitamente nos transportes coletivos. Basta que o idoso apresente qualquer documentação pessoal que faça prova de sua idade, ou seja, o RG, carteira de habilitação, tudo que faça prova da idade, ele pode apresentar e vai subir no ônibus tranquilamente. Nesses veículos de transporte coletivo, serão reservados 10% dos assentos para os idosos, devidamente identificados com a placa de reservado preferencialmente para idosos. No caso das pessoas compreendidas na faixa etária de 60 e 65 anos, ficará a critério da legislação local. Então, se houver uma lei municipal dizendo, esse idoso de 60 a 65 anos poderá também ser transportado gratuitamente, mas precisa de uma lei municipal garantindo isso. Tá certo? Vamos para frente. E quando a gente está falando do transporte coletivo interestadual, aquele de estado para estado, como é que funciona? Então, cada ônibus tem que ter uma reserva de 2 vagas gratuitas por veículo para os idosos, com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Então, aqui tem um critério, né? Então, cada ônibus que você for pegar, vai viajar para São Paulo, para outros estados, tem que ter 2 poltronas. Geralmente é a poltrona 1 e 2 e 3 e 4, que é a poltrona da frente, as primeiras poltronas. Reservada para o idoso. E aí é gratuito. O idoso não paga zero, o idoso não paga 1 centavo. Mas para isso o idoso tem que ter uma renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Vamos lá. E o que mais a gente pode pensar? E o restante do ônibus? Então, para o restante das poltronas desse ônibus, tem que haver um desconto de 50%, no mínimo, no valor das passagens, para os idosos que excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou superior ao salário mínimo. Mesma regra, mesmo critério. Então, as 2 primeiras vagas é gratuita. E o restante do ônibus, se o idoso quiser viajar, ele só vai pagar 50%. Vamos lá. É assegurada a reserva para os idosos de 5% das vagas nos estacionamentos públicos privados, as quais deverão ser posicionadas de forma a garantir a melhor comodidade do idoso. Ou seja, então 5% da vaga de estacionamento, aquela do shopping, do supermercado, tem que ser para os idosos, ou qualquer espaço público também. E tem que ser em locais de fácil acesso, então geralmente bem próximo da porta. São asseguradas a prioridade e a segurança do idoso nos procedimentos de embarque e desembarque nos veículos do sistema de transporte coletivo. Ou seja, nada de empurrar o idoso. Os ônibus têm que garantir que ele desça com tranquilidade, que ele suba com tranquilidade. Então, geralmente, se coloca o idoso pela porta da frente, que é uma porta que somente eles entram, né? E, enfim, tem que ter um cuidado para o transporte do idoso no transporte coletivo, né? Então, assim, basicamente os direitos dos idosos são esses. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E a gente vai estar a qualquer momento à disposição para qualquer dúvida, tá certo? Então, façam valer os direitos de vocês. Lutem, executem, né? Briguem se for necessário, mas nunca deixe de usufruir do seu direito.